agradecer a Prem Raman, a One Soul Band. E é muito gostoso, né, como o mantra tem essa capacidade de elevar a energia e subir a frequência. Dá para sentir a energia já se transformando aqui na sala. E para quem não tem a prática de escutar mantras, recomendo, mesmo que no início fique meio, né, com dificuldade de embarcar, aos poucos, enfim, vai aquietando a mente, elevando essa frequência. É uma prática que vai limpando e é muito gostoso. E que legal escutar Kleber Tani, com quase 40 anos de experiência de meditação transcendental, e acho que a gente poder sentir um pouquinho do poder do silêncio, né? Essa sala inteira em silêncio, eu acho que foi um momento muito revelador para muita gente. Eu acho que a gente gasta tanta energia muitas vezes na nossa vida, né? Preocupado em falar, em acontecer, em fazer, e a gente poder experimentar um pouquinho o silêncio e começar, como ele falou, a escolher melhor os pensamentos. Eu acho que já é um grande começo para todos nós aqui. E aí vamos seguir nossa manhã aqui no Rio Desperta. E o nosso próximo convidado, ele é autor de vários livros, que inclusive, para quem se interessar, vão estar sendo vendidos no Foyer. Já palestrou por diversos países, falando sobre veganismo, sobre yoga, sobre consciência prânica. E ele vem falar, o tema da palestra dele hoje, acho que é extremamente apropriado, que é o mundo tem fome de amor. O mundo tem fome de amor. Então, com vocês, Oberon. Namastê. Agradecido pela presença de todos. Lokah samastah sukhino bhavantu. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Eu sou o Oberon e eu venho hoje apresentar para vocês essa conversa sobre, essa fala sobre o mundo ter fome de amor. Eu acho que todos concordam comigo que a gente está vivendo um momento onde o amor ficou mais na poesia e tem abandonado a prática. E a gente precisa resgatar isso, a gente precisa reverberar isso, a gente precisa alimentar isso dentro da gente. E assim a gente vai estar alimentando o mundo, as pessoas, as células planetárias que somos nós. O que eu vou falar não é gostoso de ouvir, incomoda bastante, mas tem uma relação muito forte e íntima com meditação, que eu acho que é a proposta do encontro. A meditação, ela tem esse objetivo de estar levando a gente para esse ponto de integração, de reconhecimento de que a gente é um com o todo. E trazer mais paz, equilíbrio, neutralidade, felicidade para o indivíduo. E aí tem alguns aspectos que interferem muito nesse equilíbrio, nessa paz. Especialmente aquele aspecto onde a gente não é coerente entre o nosso desejo de paz para o planeta, o nosso discurso de paz para o planeta e principalmente a nossa atitude com o planeta e com todos os seres que habitam o planeta. E usando aqui o nosso querido Arthur Schopenhauer, as palavras dele, ele diz que existem 3 formas de recepção da verdade. A primeira é a ridicularização. Eu escuto, aquilo me incomoda, e eu começo a brincar com aquilo, de forma que aquilo não deva ser levado a sério. E se aquilo não é levado a sério, não tem por que eu mudar a partir daquilo.
A segunda forma de recepção da verdade é a reação agressiva. Eu escuto, aquilo me incomoda e eu reajo. Eu quero calar a boca daquele que está me incomodando com as informações. A terceira forma de recepção da verdade é a aceitação. Eu escuto e eu reconheço que é verdade. Se eu vou mudar ou não a partir daquilo é uma questão da minha consciência, mas eu reconheço como verdade. E você pode sentir que é um pouco pretensioso eu estar aqui para falar a verdade. Quem sabe a verdade? Quem é dono da verdade? Né? Existem milhares de verdades, não é assim que a gente reconhece? Mas o que eu vou falar é verdade. E qualquer pessoa pode testemunhar a verdade que eu vou falar. Lembrem-se que a verdade dói. Então, que a gente seja um bom receptor dessa fala, tá? Vocês vão entender por que eu falo isso, tá? Primeiro a gente tem que reconhecer o nosso privilégio de estar aqui. Nós somos privilegiados. Vocês podem notar que a maior parte das pessoas aqui são brancas. E que espaços assim, geralmente o público branco olha para um preto com um olhar do tipo, o que você está fazendo aqui? E essa pessoa que recebe esse olhar, ela não gosta de estar em um lugar assim, onde não é bem-vindo. E é triste a gente reconhecer que a nossa sociedade é racista. Muito racista. Então a gente tem que reconhecer o nosso privilégio de ter nascido em uma sociedade que foi moldada para atender às nossas necessidades, especialmente a minha, homem, branco, hétero, privilegiado. A sociedade foi montada para isso, para atender esse personagem. A gente tem alguns dados muito assustadores. Não sei se vocês sabem, mas enquanto a gente está aqui, porque a gente escolheu estar aqui, porque a gente é privilegiado em ter atendido as nossas escolhas, existem pelo menos 700 mil pessoas em cárcere. Aí talvez você pense, mas são bandidos, tem que apodrecer. Bandido bom é bandido morto. Mas 40% dessa população ainda não foi julgada. E vai passar mais ou menos 5 meses a 3 anos aguardando o julgamento dentro da cela. Muito porque a cor, porque se fosse em branco e pelo motivo de colocar essas pessoas em julgamento, não teria tanta gente ali presa. Eu não sei se vocês sabem, mas 500 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no planeta. 500 milhões. A gente abre a nossa torneira e acha que sempre vai ser assim. Mas é importante a gente reconhecer que a gente está destruindo a nossa bomba de água, chamada floresta amazônica. Tudo isso para colocar gado. E a soja para o gado. E não é para melhorar a economia no sentido de exportação. Porque 90% do consumo da carne é o brasileiro que come e consome. Somos nós que destruímos a Amazônia. No nosso almoço, no nosso jantar.
Em 40 anos foram 20% da Amazônia. Eu não sei se vocês sabem, mas 1 bilhão de pessoas passam fome. 1 bilhão. Somos 7. 1/7 da população passa fome. E não é por falta da produção de alimento. A gente produz o equivalente para alimentar 14 bilhões de pessoas. Somos só 7. E 1 passa fome. Isso acontece porque a gente direciona os grãos para o gado, para produzir a carne que os privilegiados vão comer. 95% da produção da soja é para ração animal, gado leiteiro e gado de corte. 85% do milho produzido é para o gado leiteiro e gado de corte. Para as galinhas poideiras e para o frango. A cada segundo, um boi morre, um porco morre e 180 frangos morrem. Matados. Para saciar um prazer desnecessário. Somos mais ou menos 20 milhões de veganos no mundo. Atletas de alta performance, que têm uma saúde melhor que a média. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu nasci na roça, no sul de Minas Gerais. Hoje eu sou professor de yoga, mas eu já fui apenas um molequinho que subia em árvore, nadava nos córregozinhos e interagia com os bichinhos. E eu estudava numa escola rural. E todos os dias indo para a escola, dos meus 2 lados, tinha um arame farpado. Não sei se vocês já ouviram falar em Minas Gerais. Pão de queijo. Queijo Minas, essas coisas todas, doce de leite. Tudo da minha área. Serra da Mantiqueira. Na língua nativa, serra que chora. Porque tem cachoeira em todo lugar. Águas medicinais saem do chão, gasosa, carbogasosa, ferruginosa, magnesiana, um monte de tipos. As pessoas viajam para lá para fazer tratamento. Ou seja, uma riqueza imensurável, universal, porque todo mundo precisa de água para viver. Mas, pela economia, a gente decidiu que a atividade seria pecuária. E para se ter vaca, pecuária leiteira no caso, para se ter vaca, eu preciso de pasto. E para ter pasto, eu preciso tirar a floresta, a vegetação nativa. E tirando a floresta, eu acabo com a água. Sem carne a gente pode viver, sem queijo a gente pode viver, mas sem água, não. E a gente ainda fez essa opção, e é a opção de agora. E de repente, a gente que está no ambiente urbano, não tem contato com o mundo rural, a gente até pensa que não tem nada a ver com isso, porque a gente compra no supermercado, embaladinho, não tem a vaca ali. Mas cada centavo que a gente dá, lá na roça, eles entendem que vale a pena. Eu comprei um sítio, há 3 anos atrás, que tinha um córrego que cortava a terra. Secou. Eu uso água de um poço, na Serra da Mantiqueira. Todo ano, 5 rios secam no cerrado. Porque hoje virou pastagem e plantação de soja.
claro que um dia vai chegar na cidade e as pessoas não vão encontrar água quando abrir a torneira. Só que até esse dia chegar e chegar nessas pessoas que são privilegiadas, um monte de pessoas não privilegiadas já vão ter sofrido muito. Porque quando faz o racionamento de água, é as torneiras de lá, da periferia, que são fechadas para atender os privilegiados. Eu ia para a escola e aí eu vi uma vaca que tinha acabado de dar à luz. E foi lindo, assim, ver a reação que ela tinha, né, com o filhote dela. Que era muito mãe. Tudo bem, é óbvio que é mãe. Mas assim, era muito mãe. Quando os meus irmãos mais novos nasceram, a opção dos meus pais foi que a gente nascesse em casa, parto natural. Então, logo que nascia, eles abriam a portinha do quarto e eu tinha contato com os meus irmãozinhos recém-nascidos. E a reação do meu pai e da minha mãe era lavar, colocar na água ali. E eu, com mais ou menos 10 anos de idade, vendo a vaca lambendo o bezerrinho que tinha acabado de nascer, eu não conseguia tirar essa imagem da minha cabeça, né? Eram humanos, não eram humanos, mas era muito humano, né? A reação, a interação que existia ali. Aí virou o meu barato de ir para a escola, a minha parada na frente daquela propriedade, para ver a interação daquela mãe com aquele filho. E logo nos primeiros minutos de vida, ela já começa a ajudar ele a andar, a se levantar. Não só isso, ela conduz ele às tetas dela. Ele está descobrindo o mundo, ainda não sabe nada. E ela cuida disso. Ela acarinha ele, ela fica lambendo e lambendo, lambendo, com um amor muito grande pelo filho dela. E aí todos os dias eu ia, parava ali, chegava atrasado na escola, mas era muito gostoso ver aquela interação, mãe e filho. Então, em algumas semanas, aquele bezerrinho era um adolescente. Mesmo. Saía do nada, em disparada, dando chute pro ar, correndo, voltava correndo, dava cabeçada na mãe, mamava com voracidade. E a mãe, tranquila, calma, tolerante. Esse bezerrinho que teve essa oportunidade de estar ali brincando, um dia eu estou indo para a escola e vejo uma caminhonete parada na frente da propriedade. E 2 homens conduzindo o bezerrinho para fora da propriedade. A vaca, a mãe, ela seguia o bezerrinho e os homens, não brava, mas assustada. Ela não dava cabeçada em ninguém, não dava coice, não mordia, mas ela estava temerosa com o que eles iam fazer com o filho dela. Então ela seguia preocupada. E dava para ver a preocupação. E de repente, tiram o bezerro de dentro da propriedade e fecham a porteira na cara da vaca. E ela fica bem desesperada. Pegam esse bezerrinho, jogam na caçamba da caminhonete, fecham a carroceria e essa vaca entra em desespero. E começa a mugir pelo filho dela, gritando pelo filho dela, mugir para o filho dela. O bezerrinho super assustado naquela situação toda, mugindo para a mãe. E de repente a caminhonete dá a partida e sai. Essa vaca, em desespero absoluto, começa a correr atrás da caminhonete, por dentro do pasto. E é claro que a caminhonete vai ganhando mais velocidade, e ela mugindo para o filho dela, e de dentro da caminhonete o bezerro mugindo para ela. E ela gritando para o filho, e gritando, e gritando, e gritando, e ele de dentro da caminhonete, e ela correndo o máximo que ela podia.
E a caminhonete ganhou mais velocidade e foi ficando longe, a voz do filho dela. E ela correu o máximo que ela podia até ela se deparar com arames farpados que delimitavam a propriedade. E ela ali parou e ficou mugindo, andando de um lado para o outro, mugindo, mugindo, mugindo. E eu fui tomado por uma coisa que hoje eu sei o nome, que é misantropia. É uma raiva do ser humano. Como pode ser tão injusto com um ser totalmente inofensivo, inocente e que de alguma forma confia na gente? Como a gente pode trair eles? Aí eu fui aquele dia para a escola chorando, com uma dor no coração muito violenta. Quando eu voltei da escola, a vaca continuava no mesmo lugar, berrando pelo filho dela. No dia seguinte eu vou para a escola e a vaca continua no mesmo lugar, berrando pelo filho dela. No outro dia eu vou para a escola e a vaca continua no mesmo lugar, berrando pelo filho dela. Só no quarto dia, a vaca não estava mais ali. Ela andava no pasto e você via que era diferente das outras vacas no pasto. Ela mugia aleatoriamente, como se na esperança do bezerro aparecer em algum lugar. E não poucas vezes ela ia até a frente da casa do proprietário e ficava um longo tempo, mugindo, mugindo, mugindo. Eu não preciso saber falar vacanês. Era óbvio o que ela estava pedindo. Ela só queria o filho dela de volta. Eu só não sabia que eu participava daquilo. Todos os dias de manhã a gente comprava 1 litro de leite do vizinho. Sabe aquele pequeno produtor que chama a vaca pelo nome e tudo mais? Ele dispensa o bezerro. Sabem por que dispensa o bezerro? Porque cada vaca ocupa 1 hectare de terra. Se eu tenho só 8 hectares, a minha possibilidade de manter as vacas são de 8 vacas apenas. Só que para a vaca produzir leite, ela precisa engravidar. Não é assim com a cadela? Não é assim com a gatinha? Ela produz leite porque ela vai ter filhotinho. Vacas não nascem dando leite. Ela só produz leite porque ela vai ter um filhotinho. A minha mãe também é assim. A sua mãe também é assim. Então, esse bezerrinho que nasce, ele se torna um competidor do produto que eu quero vender. Sendo macho ou fêmea, se eu já tenho o meu lote, eles não cabem mais na minha propriedade. Eu me desfaço deles. Mas suponhamos que eu ainda tenha espaço para mais vaca. Eu só vou aproveitar as vacas, não os bezerros. Só que para manter a produção, ela precisa engravidar todo ano. E todos os anos ela vai perder a cria dela. Essa experiência que eu conto para vocês, ela é muito particular. Porque a vaca teve a opção de ficar com o bezerro por algumas semanas. Hoje, é só um dia. Nasce o bezerro e ele é apartado. Talvez você esteja pensando, não é bem assim. Em alguns lugares, raros lugares, talvez não seja bem assim. Elas fiquem um pouquinho mais com eles. Eu visitei recentemente fazendas Hare Krishna. Não sei se vocês sabem a relação dos Krishnas com as vacas. É bem próxima. Porque a vaca representa esse ser que Krishna adorava. Então seria o lugar onde é tratado mesmo como um Deus. Mas eles se desfaziam dos bezerrinhos. A indústria
deixa o bezerro tomar o colostro e se desfazem do bezerro. No mesmo dia, ele vai para um triturador. Ou para a produção de carne de vitela. Que eles ficam 3 meses numa baia com uma corrente onde não deixa ele se movimentar para não enrijecer os músculos. E depois de 3 meses, quando ele não aguenta mais nada, um pouquinho antes de morrer, eles colocam ele dentro de um carrinho de mão e levam para a esteira do abate. Nem precisa do insensibilizador, porque ele está tão anêmico, tão fraco, que é só prender uma das patas traseiras e levantar que ele nem reage. Aí pode dar o corte na jugular e nas 2 patas dianteiras, sangrar ele e dar os cortes para carne de vitela, o baby beef. A vaca que perdeu o filho, ela fica depressiva. Ela perdeu um filho. Ela sente igual a gente. Não sei se vocês já pensaram nisso. A nossa desculpa é que ela não sente igual, mas ela sente igual. Igual. Ah, Alberão, como é que você sabe? Então, eu sinto. Mas o Philippe Lowe sabe. Philippe Lowe dirigiu um grupo de neurocientistas e assinaram em Cambridge, em 7 de julho de 2012, um tratado chamado Tratado da Consciência. Eles desenvolveram um aparelho chamado iBrain, que mede as zonas do cérebro que diz respeito ao sentir, não dor. Basta ter um sistema nervoso que sente dor. Mas o sentir de sentir saudade, medo, felicidade, solidão. E a zona do cérebro correspondente a isso é igual em todos os animais. Independente do tamanho do córtex. Então a gente acaba assim, criando no planeta muito sofrimento. São 70 bilhões de vidas abatidas todos os anos. 70 bilhões de seres que querem viver. Isso é mais do que todas as mortes em conflitos que a humanidade já teve em toda a sua história. A gente promove em 1 ano. Basicamente, o nosso planeta foi tomado para a criação animal. Hoje, 70% das áreas agricultáveis, cultiváveis, é destinada para a produção de animais. 80% das doenças que o ser humano tem hoje vêm da alimentação proveniente de produtos de origem animal. Avalanche de cânceres, diabetes, obesidade. Bom, essa vaca fica depressiva e quando ela está depressiva, ela não solta o leite. Como é que faz para tirar o leite então? Inteligentemente, esse ser que é o mais inteligente do universo, a gente não acredita nem em vida em outros lugares, só a nossa inteligência mesmo. E que inteligência, né? Os únicos que destroem o próprio ambiente, que acabam com o que é elementar, em detrimento de algo que é supérfluo. Algo que é essencial para a vida. Essa vaca não solta o leite, então a gente aplica nela oxitocina. E aí solta. Mas não só isso, a gente aplica somatropina, que aumenta a irrigação sanguínea no umbre da vaca. Até 10 vezes mais. Isso faz com que ela produza 10 vezes mais leite do que produziria naturalmente. Então uma vaca que produzia 10 litros de leite, produz quanto agora? 100. Mas tem vacas que produzem 18 litros. Tem vacas produzindo hoje, na indústria, 160 litros de leite. Por dia. O umbre da vaca fica enorme. E isso causa lesões no tecido mamário. Então a maior parte do rebanho leiteiro tem mastite. E a dor é tão grande que ela começa a ter redução de mobilidade,
Porque cada passo que ela dá, ela chuta o umbre dela. E dói. Então ela começa a ter laminite, problemas articulares. E a gente entendeu também que se a gente aumentar a dose de amido, ela vai produzir mais leite. Então um animal que é um graminídeo, que come capim, grama, passou a se tornar o maior consumidor de grãos do planeta Terra. Só que esses grãos todos geram uma fermentação nos 4 estômagos dela. E aí a gente chama de acidose ruminal, que acomete todo o rebanho leiteiro. É um estado de azia contínuo. E como isso não interfere na produção leiteira, a gente não faz nada para prevenir ou para remediar essa situação. E a vaca que produz tanto leite, ela não consegue atingir a expectativa dela de um ser bovino que viveria 25 a 30 anos de idade. No 6º ano de vida, ela começa a ter colapsos. Às vezes no 7º. E o que eu faço com uma vaca que está colapsando, ocupando uma baia? Churrasco. E se não tem colapso, no 7º ano declina bastante a produção. E ela vai para o churrasco também. Só que são seres extremamente sensíveis. E a gente faz isso todo dia com eles. E a gente quer a paz no mundo. A gente quer a paz na gente. Mas a gente coloca dentro da gente dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. A doença número 1 do planeta é a depressão. Eu não sei se vocês sabem, mas o lugar que a gente produz a nossa felicidade química, a serotonina, 95%, é aqui, no intestino. E o que a gente coloca no lugar que a gente produz a nossa felicidade? A gente coloca dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. Todos os dias. Quando eu falo de minorias, cuidado com o outro, com os menos privilegiados, na maior parte das vezes a gente está insensível para isso. A gente não se preocupa, karma deles. O que eu tenho a ver com isso? A insensibilidade para com os animais gera indiferença entre os homens. Se eu me alimento de violência todos os dias, qual vai ser a minha reação quando eu me deparo com alguma coisa violenta? Aquilo não me choca tanto. Eu vou me tornando imune a essas questões que são naturalmente alarmes dentro da gente. Não dói tanto mais ver violência. E é claro que se não dói, não é uma prioridade. E a gente aceita a nossa sociedade desigual. Mas eu estou aqui convidado para falar de algo que esteja associado à meditação, né? Vocês vieram para isso. O gostoso é ouvir sobre isso. E eu estou estragando a manhã de vocês. Então eu vou falar. Um dos objetivos da meditação é a gente encontrar o equilíbrio interno. Neutralizar o barulho mental. Yogastita Vritti Nirodha. Você cessar as flutuações da mente, diz Patanjali. Ótimo. Como que eu posso cessar as flutuações da minha mente se o alimento que eu tenho, que eu coloco, que eu consumo, vem impregnado de dor, violência, e eu coloco dentro no meu intestino? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho um segundo cérebro. E o que eu coloco aqui, eu processo aqui. E se eu coloco dor, sofrimento, medo, tristeza e violência aqui, eu penso medo, tristeza e violência.
E se eu penso, eu atraio, mas eu reverbero. Eu cocrio a minha realidade a partir disso. Eu crio agitação interna, porque a minha natureza é amor. E se eu estou gerando um conflito entre aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito e o que eu faço, as flutuações da mente vão ser barulhentas, agitadas. Vai ser difícil ter paz. É importante que a gente reconheça o nosso eu amoroso. E que a gente atue baseado nisso. Ah, mas é muito difícil. Difícil é para o bezerrinho que está indo para o abate. Para a gente que é privilegiado, é bem fácil. A gente inclusive tem meios, né, até financeiros, de comprar um salame vegano. Então é para elite? Não, eu não preciso do salame vegano. Eu posso ficar com o feijão, com a lentilha e com as coisas baratas, né? Aquilo que eu encontro na feira. E eu vou diminuir muito o sofrimento no mundo. Tudo passa por atitude, decisão. Se eu quero paz na minha mente, eu preciso atuar alinhado com a paz. Inclusive no café da manhã, no almoço e no jantar. Existem duas razões especiais para a gente sair da escuridão. E uma delas é eu reconhecer o potencial que eu sou para o planeta. O agente curador que eu sou. O tanto que o meu amor pode interferir em tudo, em todos. Chegar a tudo e a todos. Isso é muito importante a gente assumir, sabe, essa responsabilidade. E cada um de nós tem esse potencial, independente do contexto de vida. E outra razão é que tem muitos seres clamando por esse socorro. Não só não humanos, humanos também. Clamando pela nossa sensibilidade. O que a gente não pode é se auto-sabotar. Criar justificativas para manter a conduta errada, que a gente sabe que é errada. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui concorda que particularmente não gosta de gerar sofrimento no outro, mesmo que seja um animal. Qualquer pessoa. Eu espero. Então, assim, eliminar as justificativas que te mantêm na inércia. Na não ação consciente. Não use a sua inteligência para justificar a sua ignorância. Existem dois tipos de ignorância. A ignorância do não saber, que é tranquila, leve, perdoável. E a ignorância do ignorar. Saber e não fazer. A pessoa que ignora, ela é um ignorante. E agora vocês sabem. Eu não falei dos ovos. Eu não falei dos peixes. Por favor, assistam os documentários que vocês evitam. São muito importantes para o momento planetário. A floresta amazônica está sendo destruída e ela é responsável pelas chuvas de aqui. Ela traz e rega a América do Sul. Ela é uma equilibradora da temperatura do planeta. E a gente está prestes a liberar geral. E que a gente se posicione, especialmente no nosso consumo.
Eu tenho alguns livros ali fora, 2 em particular, que são bem encorajadores. Não fica falando das coisas feias, fala bastante dessa coisa de se entregar, de ser obediente à voz interna, de reconhecer o divino que somos. Então, se vocês tiverem oportunidade, ali tem algumas palavras que encorajam. Eu queria finalizar com uma breve meditação. Quem aqui conhece o Ho Oponopono? Legal. A gente vai fechar os olhos por um momento e vamos visualizar o planeta Terra, a nossa Mãe Terra, nossa amada Mãe Terra, provedora de tudo. Nós somos ela. Cada mineral do nosso corpo veio dela. Olhe para ela à sua frente e internamente diga: eu sinto muito. Eu sinto muito por todo o mal gerado pela minha negligência, pela minha ignorância, pelo meu egoísmo. Olhe para ela à sua frente e diga: me perdoe. Me perdoe por todas as feridas que abri em ti. Me perdoe por me achar melhor que você, mais importante que você. Por achar que você foi feita para mim, para atender os meus desejos. Me perdoe. Eu te amo profundamente. Reconheço sua grandeza, seu cuidado, seu carinho. Eu olho para ela à minha frente e humildemente agradeço. Agradeço por essa oportunidade e por tudo que eu recebo todos os dias. Gratuitamente, abundantemente. O planeta tem fome do nosso amor. Muito agradecido. Namastê. Gratidão. A Deus amor está aqui. Eu chamo você.